Abra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Todos já acharam? Amém. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, está escrito o seguinte: Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida, na cidade de Guarulhos, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá, bem alto. Sabendo. Bem alto. Sabendo. Pois Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Para o fazerem rei. Para o fazerem rei. Retirou-se ele só para o monte. Amém? Quantos acreditam que uma vez a multidão falou: vamos empossar este homem como nosso rei? Quem acredita que isso aconteceu? E Jesus não quis. E Jesus não quis. Ele se retirou, ele se escondeu. Ele não quis. Quem acredita, levante a mão assim. Eu também creio, e você vai entender por quê. Eu peço que você desocupe as mãos e dê agora a melhor salva de palmas para esta palavra. E quando você aplaude esta palavra, você está aplaudindo o Senhor Jesus. Porque em Apocalipse está escrito que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude, 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 dá glória, aplaude e glorifica. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está nos ouvindo à distância, assistindo pela TV ou pelo YouTube, você que está assistindo no aplicativo dos pregadores do telhado, você que está ouvindo pela rádio, no Brasil ou em uma rádio do exterior, glorifique a Deus conosco aqui em Guarulhos. Aplaude, aplaude e dá glória, glória, glória. Continua, continua. Pai querido, olha que coisa linda. Que multidão em toda a terra te aplaude e te glorifica agora em todos os lugares. Pai, esta multidão quer ouvir a tua palavra. Ninguém quer ouvir o homem. Então vem com teu Santo Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar quem tiver lugar. Logo após Jesus Cristo ter feito a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, e ainda recolher 12 cestos cheios de pães, não era pela metade não, cheios de pães, a multidão ficou alucinada. A multidão dizia assim: ele é o profeta, vamos fazê-lo rei, ele é o profeta anunciado por Moisés. Porque os judeus acreditam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. E Moisés disse numa certa ocasião, fez a profecia revelada, logicamente por Deus, que um dia, e isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que um dia viria alguém que faria as coisas maravilhosas que Moisés fez, e que este alguém deveria ser ouvido. Então os judeus sempre ficaram esperando este tal profeta anunciado por Moisés,
e ele seria o Messias, o ungido. Então a multidão acreditou que Jesus era o cumprimento desta profecia, e de fato era mesmo. De fato era mesmo. A profecia se cumprindo ali ao vivo. Mas a multidão quis fazer dele o rei dos judeus. E Jesus Cristo então se oculta, ele se esconde, ele recusa, e as multidões queriam forçá-lo a ser rei. Não, você vai ser o nosso rei. E Jesus Cristo não quis. Fica até difícil para a gente que vive neste século, um século materialista, onde todo mundo disputa poder, onde cada político quer ser mais importante do que o outro, onde todos fazem de tudo, sejam de maneiras lícitas ou ilícitas, para conquistarem poder, num tempo onde ninguém renuncia a nada, nem ao emprego de varredor de rua, num país onde ninguém está disposto a fazer qualquer sacrifício de verdade, a não ser em causa própria. Jesus Cristo não quis ser rei. Dá para você entender isso? Porque se Jesus dissesse, sim, realmente eu sou aquele que Moisés anunciou, e vou ser rei agora, a nação inteira teria se unido em torno de Jesus Cristo para começar a era messiânica, o governo de Cristo na terra, que derrotaria os invasores romanos, que dominaria todas as nações do mundo, que restauraria a glória de Israel e faria de Jerusalém a capital do mundo. Era isso que eles queriam. E não era tempo disso. Primeiro motivo pelo qual Jesus não quis é porque não era tempo dele inaugurar o seu reinado messiânico. Na sua primeira vinda, não. Isso acontecerá na sua segunda vinda, quando então Jesus Cristo irá dominar todas as nações do mundo, e ele vai inaugurar aqui nesse planeta um reinado de 1000 anos. Durante 1000 anos, Satanás ficará preso, e esse mundo experimentará verdadeira paz, verdadeira prosperidade, verdadeiro bem-estar. Mas não era para aquela época, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, que vai cumprir a palavra também. Mas naquela época tentaram antecipar a coisa, e eles estavam focados principalmente num rei militar, para expulsar os romanos exploradores, que sugavam a nação e levavam embora as riquezas, e dominavam e humilhavam o povo. E além de um Messias militar, eles queriam um Messias simplesmente político. Queriam fazer de Jesus rei. E ele não quis. Mas, para o final, vou te falar mais um motivo por que ele não quis. Mas, por enquanto, fique com esses dois. Então, Jesus Cristo forçou os discípulos a entrarem no barco. Os 12. Entrem no barco e passem para o outro lado, vão para casa. A casa que eles moravam era em Cafarnaum. Eu vou despedir a multidão. Aí Jesus Cristo, com seu poder, conseguiu sozinho dominar uma multidão de mais de 5.000 homens que queria arrebatá-lo para fazê-lo rei à força. Jesus conseguiu dominar aquela multidão e despedir a multidão. E disse para os discípulos, vão remando, atravessem o mar, vão para Cafarnaum, enquanto eu despeço as multidões. E ele controlou aquela massa e obrigou todo mundo a voltar para casa, e todo mundo foi embora. Porque ele tem poder, não tem? Hein? Um homem só, que dispensou os assessores, os seguranças, entre aspas, mandando eles entrarem no barco. Ele sozinho dominar uma multidão daquela, ele é muito maravilhoso, não é? É muito poderoso, não é? Pode controlar tudo, pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que quiser.
E aí, Jesus ficou só. Quando ele ficou só, sabe o que ele fez? Subiu no monte. Depois de ter pregado o dia inteiro com aquela multidão, depois de ter trabalhado tanto, depois de ter curado tantos doentes, libertado tantos oprimidos do diabo, mesmo cansado, ele sobe o monte e vai orar. E enquanto ele está subindo o monte, ele vê que os discípulos estão no barco, e para ir para Cafarnaum, para obedecer à ordem de Jesus, o vento é contrário. Se fosse para vir de Cafarnaum para o lugar em que eles estavam, o vento seria a favor. Mas a ordem de Jesus era voltar para casa. E eles teriam que enfrentar o vento contrário. Aí Jesus viu que eles remavam com toda a força e com dificuldade. E o mar não estava calmo e havia o vento contrário, mas Jesus viu os discípulos remando enquanto ele ia subindo o monte, e foi escurecendo, e os discípulos remando. Aí Jesus se ajoelhou e começou a orar. Quando a gente lê isso no Evangelho, tem a impressão que ele fez uma oraçãozinha rápida, não é? Ou de 10 minutos, ou de 15 minutos, ou de meia hora, sei lá, mas não foi não. Ele começou a orar quando escureceu, e ficou orando, e passou a noite em oração. E diz o Evangelho que na quarta vigília da noite, Jesus se levanta e começa a descer o monte. Na quarta vigília da noite. Quando você lê isso também, você não percebe que a quarta vigília da noite era entre 3 da manhã e 6 da manhã. Porque a noite era dividida em vigílias. Primeira vigília da noite começava às 6 horas da tarde e até às 9 da noite. A segunda vigília da noite começava às 9 da noite e até às 0 hora, meia-noite. A terceira vigília da noite ia da meia-noite até às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite ia das 3 da manhã até às 6 da manhã. Jesus Cristo, na quarta vigília da noite, ele parou de orar. Ou seja, ele subiu o monte e escureceu. 6, 7 horas da noite, mais ou menos, ele começou a orar. E agora, Jesus Cristo está de manhã, na quarta vigília da noite, no mínimo, ele ficou 10 horas orando. Alguém aqui já ficou 10 horas orando? Levante a mão. Nem eu. 10 horas orando? Eu nunca vi ninguém ficar 10 horas orando. Agora, Jesus Cristo nem precisava orar para receber mais poder. Por que ele orava tanto? Para ter comunhão com o Pai, para ficar a sós com o Pai, para poder conversar com o Pai Celestial. Então Jesus não dormiu, ele passou a noite em oração, e na quarta vigília da noite, está escuro ainda, ele desce o monte e vai encontrar os discípulos, que já estão também há 10 horas remando. Eles estão esgotados, os braços cansados, doloridos, o vento contrário. E você sabe quanto que eles conseguiram navegar no mar da Galileia durante 10 horas? 25 ou 30 estádios. O estádio era uma medida grega que valia 180 metros. Quer dizer que, pelo menos 5 quilômetros eles conseguiram remar. 5 quilômetros. Se você pegar 5 quilômetros e dividir por 10 horas que eles estavam remando, eles foram a velocidade de 500 metros por hora. Você está entendendo? Era desanimador.
Eles remavam 1 hora para ir daqui até aquela árvore. 500 metros por hora, porque o vento era contrário. E por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam sair em grande velocidade. E agora os braços estão cansados. Aí, olha que coisa maravilhosa. Jesus, que também está cansado, porque trabalhou o dia inteiro e orou a noite toda, ele agora vai encontrar com os discípulos. E ele vai descendo o monte. E aqui está o mar da Galileia. Ele vai descendo o monte. E aí ele pisa na água e vai andando. E as ondas, e o vento contrário. O cabelo, a barba de Jesus sendo agitada, a roupa sendo agitada. E ele vai caminhando por cima das águas. Sabe quantos quilômetros ele vai andar sobre as águas? 5 quilômetros até onde o barco está. Você pensa que ele andou daqui até ali só, é? Quando eu vou fazer esteira na academia e a minha esposa briga comigo, que ela quer que eu corra lá meia hora. Se eu correr meia hora a velocidade 7,7, que é a velocidade que eu gosto, eu vou correr meia hora e correr 3,5 km, mas eu sempre paro com 1 quilômetro, 2 quilômetros. Porque caminhar cansa e correr cansa. Cansa ou não cansa? Quem aqui está fazendo esteira, levante a mão. Aí, briga com eles. Briga com eles, que eles não estão fazendo academia também, ó. Jesus Cristo, veja, caminhou sobre águas revoltadas, uma distância de 5 quilômetros, e o vento contrário, teve que fazer força. O quê? Aquilo era mais difícil que esteira, minha gente. Mais difícil que esteira. Porque ele tinha que fazer força, o vento era contrário. Aí Jesus Cristo, que não dormiu, que está andando sobre as águas, emparelha com o barco. Os discípulos que estavam lá, com os braços pesados, cansados, desanimados, com sono, e agora a gente não sai do lugar. De repente, um olha do lado, ah! Era Jesus, na água. Imagine, todo de branco, com a sua túnica branca, emparelhado com o barco. Um discípulo deu um grito, o outro olhou na mesma direção e gritou, é um fantasma! Aí aqueles começaram a remar. É um fantasma! A pessoa, quando está cansada, sem dormir, com a vida difícil, com a vida infrutífera, a bênção pode estar na frente dela e ela não reconhece. Ela pensa outras coisas. Era Jesus. Mas todos eles, olha, todos viram. Diz lá o Evangelho que todos viram. Fosse um outro que falou, não, eu vi Jesus andando sobre a água, o outro poderia dizer, ah, mentira, vai. Mas todos viram. Viram e começaram a gritar. Gritar de pavor. É um fantasma, é um fantasma! E remando. Aí Jesus, emparelhado com o barco, quase passando à frente, Jesus fala assim, sou eu! Não tenham medo! Aí eles pararam de remar. É Jesus? Soltaram os remos e chegaram ali do lado do barco, com cuidado para não virar o barco, né? Os 12 foram para o lado ali. E o barco chacoalhando.
E eles olhando. É Jesus? Será que é Jesus? Será que é ele mesmo? Ou será que é uma cilada? Será que é Jesus? Ficaram na dúvida, será que é Jesus? Eles não estavam acreditando que era Jesus. Mas o Pedro resolveu fazer a prova. Senhor, se és tu, segurando no barco, o barco chacoalhando, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Aí Jesus, o vento contrário, cabelo voando, barba voando, a roupa, não é? Voando, as ondas altas, tudo escuro. Jesus, vem! E não é que o Pedro doidão foi, gente? Olha só que garantia que ele tinha que era Jesus. Naquela distância não dava para saber. Lá dentro do barco, todo mundo com superstição, dizendo que era um fantasma. Mas Jesus chamou e Pedro ouviu a voz do Senhor. Quando Jesus disser para você, vem, é para vir mesmo. E venha por cima do mar. Mar de problemas, mar de vícios, mar de demônios. Começa a pisar na cabeça do inimigo. Quando ele falar, vem, faz que nem Pedro, vai mesmo. Porque este milagre, esta maravilha, funciona como uma parábola para a gente. Aí Pedro, no barco chacoalhando, ele põe o pé para fora. Que maravilha! Pôs o outro. Aí ele vai. Aí um trovão, um relâmpago, aí uma onda mais alta, aí um vento mais forte. O que eu estou fazendo? Isso aqui é uma loucura. Isso aqui não tem lógica. Isso daqui... Jesus, socorre-me! Aí ele voltava, socorro, Jesus! Aí Jesus foi. Pedro, dá a mão aqui. E levantou Pedro. Não sei se ele pegou só na mão, não sei se ele pegou Pedro no colo. Eu acho que Pedro estava com tanto medo, e como ele já tinha afundado, eu posso imaginar que, na verdade, Jesus, quando levantou Pedro submergido, Jesus, o Todo-Poderoso, deve ter pego ele no colo. Hã? Porque se botar na água, o besta afunda de novo. Porque ele está com medo. Jesus deve ter pego ele no colo. Porque como que ele ia andar, gente? Medroso daquele jeito? Hein? Como o nosso Jesus é poderoso. Deve ter pego Pedro no colo assim, ó. E foi aí que ele disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E foi até o barco. Deve ter sido assim, carregando Pedro no colo. Deve ter sido. Pode ter sido. E na hora que chegou no barco, deve ter colocado o Pedro lá dentro. Que nem um pai que coloca o filho na cama. Que nem um pai que põe o bebê no berço. Colocou o Pedro lá, todo ensopado. Aí o próprio Jesus... E quando ele pôs os pés dentro do barco, acabou a tempestade. Você está compreendendo esta palavra, não está? É uma parábola viva. É um milagre que explica a nossa situação. O mar é esse mundo, gente. Vento contrário todo dia, é verdade ou não é? É difícil você pegar um vento a favor. Sempre vem o vento ao contrário. Porque esse vento contrário, no mundo espiritual, ele é conduzido pelo próprio Satanás. Mas não tenha medo, disse Jesus.
Não seja um homem de pouca fé e não seja uma mulher de pouca fé. Não tenha medo e não duvide, porque ainda que o vento seja contrário, Jesus Cristo está contigo. E se você estiver afundando, Ele vai te erguer nos seus braços poderosos. Ele nunca te abandonará. Antigamente, Ele podia ficar cansado. Mas agora, Ele não fica mais cansado. Porque agora Ele tem um corpo glorificado. E é o corpo que um dia nós teremos também, um corpo glorificado. Hoje a gente se cansa, hoje a gente sente dores, hoje a gente fica, às vezes, abatido, né? Mas um dia nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Um corpo que não cansa, um corpo que tem poder, um corpo que tem vida, que tem saúde, que tem vigor. Um dia nós teremos isso. O segredo para você viver esta maravilha de andar por cima deste mar de dificuldades é você justamente não ter medo. Porque você anda muito medroso ultimamente. Você anda muito medrosa ultimamente. Também, pastor João Rive, com essa crise no nosso país, eu estou com medo de perder meu emprego. Eu sei. Pastor, com o problema que o Brasil está vivendo, eu tenho medo de não conseguir sustentar a minha família, de pagar minhas contas. Eu sei. Pastor, eu estou com medo de ser despejado, estou com aluguel atrasado. Eu sei. Pastor, eu estou com medo de perder o meu carro porque as prestações estão atrasadas. Eu sei. Você está enfrentando muitas dificuldades. E olha que você é uma pessoa esforçada, hein? Você está remando, 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 remando. Eu sei que você não para de remar, só que os teus braços estão pesados. Você rema, rema, rema e não sai do lugar. Você se esforça e não sai do lugar, você não vê progresso. Você só vê tudo escuro em tua volta, problemas. Você não tem que olhar para os trovões, para os relâmpagos, para as ondas, para o vento contrário. Você tem que olhar para Jesus, como fez Pedro. Quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Por que Pedro afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e diz o Evangelho, e Pedro, vendo o vento forte, ele parou de olhar para Jesus e parou para ver o vento forte. Ele parou de andar, ele estava caminhando, mas aí ele parou de olhar para Jesus, parou a caminhada, porque era difícil, e ele ficou vendo o vento forte. Você fica olhando em volta os problemas, você perde a visão do Senhor Jesus. Você não pode se entregar. Olha, não perde o foco, não. Não perde o foco. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Esse negócio de desviar, porque na igreja tem um irmão que não presta, ou na igreja tem uma irmã que também não dá bom testemunho. Esse negócio de desviar, porque está olhando para os defeitos de quem está no altar, de desviar porque está vendo os defeitos de quem é líder do grupo. Ah, não vou mais não, aquela líder de oração, eu não gosto dela. Esse negócio de sair da igreja porque está olhando do lado, vai fazer você afundar. Você vai acabar morrendo na fé. Você vai se perder. Você não tem que olhar do lado. Você não tem que olhar nem para mim. Você tem que olhar só para Jesus Cristo. Eu olho para Ele, olha. Às vezes eu levo um soco assim do lado. Eu não olho nem para quem me bateu, porque eu continuo olhando para Jesus. Às vezes eu levo um soco na nuca, eu não olho nem para trás para ver quem me bateu, porque eu continuo olhando para Jesus.
Às vezes eu levo uma paulada nas costas, eu não olho nem para trás para ver quem me deu essa paulada. Às vezes eu levo até uma facada nas costas, eu não olho nem para trás para ver quem me deu essa facada, porque eu sei que enquanto eu olhar para Jesus Cristo, eu vou caminhar por cima das águas. Enquanto você manter os teus olhos fixos em Jesus Cristo, você vai caminhar sobre o mar. Olha só para Jesus. Deus está falando contigo hoje. Eu sei que você conhece essa pregação, já ouviu essa mensagem, já leu no Evangelho, mas o problema é que você se esquece. Jesus morreu, ressuscitou, mas não é um fantasma. Ressuscitado, ele apareceu para os discípulos que pensavam ver um espírito, e Jesus disse: que pensamentos são esses? Eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma. Tocai-me e vede. Toquem, vejam. Porque um espírito, um fantasma, não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Você está servindo a Jesus Cristo e olhando não para um fantasma, mas para aquele que ressuscitou em carne e ossos e tem todo o poder no céu e na terra. Ele nunca se cansa, ele nunca vacila, ele nunca desampara e ele jamais te deixará. Ouve agora. Ouve isto. Seria a crise do nosso país maior do que Jesus Cristo? Jamais. Está com medo do quê? Jesus Cristo sozinho controlou uma multidão de 5.000 homens, sem ter ao lado dele um só segurança. Jesus Cristo sozinho dominou o mar da Galileia e fez cessar a tempestade sozinho. O mar não era maior do que ele, a multidão não era maior do que ele, e digo mais, a morte e o inferno não eram maiores do que ele. Ele é todo poderoso, ele ressuscitou, ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não te deixará, ele não te abandonará. A tua fé pode até naufragar. E quem é que não naufraga quando tem uma bela de uma tempestade pela frente? A tua fé pode até naufragar. Você pode até estar submergindo na tua fé. Pastor, estou sofrendo tanto que eu não aguento mais. Eu já não tenho mais vontade de vir para a igreja, já não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de ver a palavra, de ouvir a palavra. Eu não tenho mais vontade de congregar. Pastor, não tenho mais vontade de jejuar, eu não tenho mais vontade de nada, é tanta luta, tanta luta. Você pode até estar naufragando, mas Jesus Cristo continua sobre as águas. Ele não afunda nunca, e Ele te toma pela mão. E se você não puder andar ao lado dEle, Ele vai te carregar nos braços. Ele nunca deixa ninguém para trás. Quando Jesus pôs os pés dentro do barco, e o mar se acalmou e o vento cessou, os 12 discípulos se ajoelharam diante de Jesus e disseram: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Eles reconheceram Jesus como Filho de Deus. Eles se ajoelharam diante de Jesus, e aí está a prova de que Jesus é Deus. Porque Jesus de nascimento é judeu, os discípulos eram judeus, e nenhum judeu se ajoelha diante de homem ou de imagem. Eles se ajoelharam porque reconheceram que Jesus é Deus. E Jesus recebeu a adoração deles, porque Jesus é Deus. Ele não é mais um judeu,
Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ele é digno que você abra a tua boca e dê glória a Deus. Ele é digno que você dê para Ele a melhor salva de palmas da tua vida. Ele é digno que você o reconheça como Senhor, como Rei dos Reis. Ele é digno de que você o reconheça como o único Salvador. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora, ele não quis ser rei. A multidão queria fazê-lo rei. Ele não quis. Volte comigo no início da nossa leitura, em João capítulo 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei. Passe um traço aí embaixo. Embaixo do verbo fazer. Para o fazerem rei. Jesus nunca poderia aceitar isso, e esse é o terceiro motivo. Vou te explicar por quê. Porque ninguém é capaz de fazer Jesus rei, simplesmente porque ele já é rei. Jesus não queria que os homens o fizessem rei, mas que o reconhecessem como rei. Porque rei ele já é. Quando Jesus foi preso, Pilatos, conversando com Jesus, perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus olhou para ele e ironizou. Tu dizes isto de ti mesmo? Ou foram os outros que te disseram? Eu por acaso sou judeu? O teu povo te entregou a mim para te crucificar. Aí Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim e não teriam deixado que me entregassem aos judeus. Aí Pilatos disse: então tu és rei. Porque se tu estás dizendo que o teu reino não é deste mundo, então tu és rei. Se tu tens um reino e o teu reino não é deste mundo, então tu és rei. E Jesus disse: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Mas Jesus Cristo não explicou: eu não vim aqui neste mundo para que os homens me fizessem rei. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para ser reconhecido como rei. No julgamento de Jesus, a acusação mais forte para os romanos foi: ele fica se fazendo rei. Pilatos disse: eu não vou crucificá-lo, não vejo mal algum nele. Eu vou soltá-lo. Se soltas a este, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei, e era uma acusação mentirosa, Jesus nunca se fez rei. Todo aquele que se faz rei é inimigo de César, crucifica-o. Aí Pilatos disse: eu hei de crucificar o vosso rei? E eles disseram: nós não temos rei além de César. Aí Pilatos mandou crucificar Jesus. Em cima da cabeça de Jesus, Pilatos escreveu uma placa em 3 línguas e colocou pregada no madeiro central a frase: Jesus Nazareno, rei dos judeus, escrita em hebraico, escrita em latim e escrita em grego. Escrita em hebraico porque ele era judeu. Escrita em latim porque os romanos falavam latim. E escrita em grego porque era o inglês daquela época, todo mundo falava grego. Todo mundo sabia falar grego. Era a língua culta,
Era a língua universal. Ali Pilatos mostrou o seguinte: ao escrever em hebraico Jesus Nazareno, rei dos judeus, então verdadeiramente ele é o rei dos judeus. Ao escrever em latim, a língua do Império Romano, que considerava César filhos Dei, ou filho de Deus, Pilatos está reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acima de César e para todos os romanos que haviam dominado o mundo. E ao escrever em grego, a língua universal, a língua que todo mundo falava, Pilatos estava mostrando também, sem saber, sem imaginar, que Jesus Cristo é o Rei de toda esta terra e de todos os povos. O Rei. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para ser reconhecido como Rei. Agora este Rei, um dia vai voltar. E ele vai vir com uma veste salpicada de sangue, para lembrar o quanto que ele foi torturado na primeira vez que veio aqui. Mas ele não vai voltar como um coitadinho, ele vai voltar com o seu corpo glorificado. E eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia toda a terra o reconhecerá como o único e verdadeiro Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não precisa de você para fazê-lo Rei, ele quer que você o reconheça como Rei. Ele quer que você o reconheça como Filho de Deus. Ele quer que você o reconheça como o próprio Deus. As testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus, falam que Jesus é um Deus. Quer dizer, uma contradição total, porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz que Ele é o único e verdadeiro Deus, e fora dele não há Deus. Então essa tradução das testemunhas de Jeová é um balaio de gato. Desculpe eu falar abertamente, recuse todo o curso que eles te oferecerem. E fuja desses lugares. Mas eu tenho a Bíblia das testemunhas de Jeová, que eles mudaram mais uma vez, porque cada vez que foram as profecias, eles vão adaptando. Não o povo, coitado, porque o povo é simples e acredita em tudo que eles falam, mas os líderes, eles vão alterando a palavra conforme os acontecimentos. Mas na Bíblia que eu tenho, das testemunhas de Jeová, eu leio aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E no versículo 8 ele fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É Ele que vai voltar, e Ele vai governar esse planeta por 1000 anos, e eu não vejo a hora que isso aconteça. Mas aqui nós estamos no mar, estamos dentro do barco, e estamos enfrentando o vento contrário, uma grande tempestade. A dificuldade é grande. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, o mar acalma na hora. Você tem que fazer Jesus entrar no teu barco, na tua vida. Ele vai acalmar essa tempestade e vai acalmar o teu coração. E mesmo que a tempestade continue em volta, o teu coração estará em paz, pela presença de Jesus Cristo. E quando Jesus entrou no barco, todos os discípulos se ajoelharam e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Para tirar a tua dúvida de que o Filho de Deus é Deus, eu gosto de perguntar o seguinte, isso é bem simples, é bem didático. Foi o Espírito Santo que me deu e mandou eu sempre falar isso. Eu pergunto para a igreja: o filho do macaco é? Vamos de novo, o filho do macaco é? O filho do ser humano é? Como é que é? O filho do ser humano é? E o Filho de Deus é? Então vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Sempre que vierem com essa história de que Jesus é um mini Deus, você refuta. Prega para a pessoa. Prega para a pessoa. Eu tenho tirado muita gente das Testemunhas de Jeová, porque eu tenho pena deles irem para o inferno. Porque eles não acreditam no inferno, e Jesus disse que lá o fogo não se apaga e o bicho não morre. As escrituras das Testemunhas de Jeová e os livros deles dizem que Jesus Cristo não ressuscitou, que Jeová pegou o cadáver de Jesus e levou lá para o dia do juízo final, para dar uma chance no fim dos tempos, para quem quiser receber Jesus. Jeová vai mostrar um Jesus morto, o cadáver de Jesus. É isso que eles ensinam. E quanto à aparição de Jesus para os discípulos, eles dizem: não, Jesus não apareceu em carne e ossos, não, era um espírito. E depois ele usou uma teofania, uma outra pessoa se fez passar por ele, chama-se teofania. Então Jesus seria fraudulento, né? Porque ele disse que ressuscitou, e eles ensinam isso. Então Jesus, além de tudo, é mentiroso e fraudulento. Jesus Cristo, quando apareceu ressuscitado para os discípulos e mostrou que é o Rei dos reis, que venceu até a morte e o inferno, ele perguntou: vocês têm alguma coisa aí para comer? Ele não precisava comer, ele comeu para mostrar que tem corpo, porque espíritos não comem nada. Você precisa conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas olhavam para Jesus, Pilatos olhou para ele, os judeus olharam para ele, as pessoas olharam para ele, e o que viam? Um nazareno, um galileu, um judeu, um louco, um visionário, um impostor, um enganador. Cada um tinha uma opinião de Jesus. Mas os discípulos ajoelhados ali no barco reconheceram Jesus como Ele é, o único que pode receber adoração, o único para o qual os nossos joelhos devem se dobrar. Fora Ele, esqueça aí santinho, santinha, padroeiro, padroeira, imagens, ídolos, anjos. Não ore nem para anjo, não ore para arcanjo, não ore para ninguém. Não acenda a vela para anjo da guarda, nem para Jesus, porque Ele é a luz do mundo. E Ele disse: quem me segue não andará em trevas. Vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Sabe do que você está precisando? Se aproximar de Jesus.
Quando Ele fala, vem, você vem. Mesmo que esteja andando sobre as águas. Pastor, eu sou uma pessoa cheia de vícios. Eu sou uma pessoa que fez muita coisa errada. Mas Jesus está falando para você, vem. E você deve vir do jeito que você está. Pastor, eu sou uma mulher pecadora. Eu tenho vergonha das coisas que eu já fiz. Mas Jesus está dizendo, vem. E você deve vir do jeito que você está. Pastor, eu andei fazendo coisas erradas, eu já conheço a palavra, eu estou com vergonha de me apresentar na frente de Jesus. Mas Jesus hoje está dizendo, vem, e você deve vir do jeito que você está. Então olhem todos para mim aqui agora, porque isso é importantíssimo. Eu quero perguntar agora para cada pessoa que está aqui. Você ouviu a palavra? Você sabe quem é Jesus? Você sabe que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para isto Ele veio ao mundo. Então eu pergunto aqui, quantos querem receber já, agora, o Senhor Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Erga a sua mão direita bem alto, eu quero, isso, eu quero, erga a sua mão direita bem alto, diga eu quero, oh glória, então vem aqui para frente todos que ergueram as mãos, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus, por cada vida que está chegando, vem aqui para frente, vem para cá, quer subir no altar? Pode, não, pode subir, vem, você vai ficar no lugar mais santo, no lugar mais abençoado da igreja. E tem mais vida chegando. Vamos receber com palmas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E está chegando mais. Vamos aplaudir mais. Olha quanta gente que está entregando a vida para Jesus. Oh glória! E está chegando mais. Vem também. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vai ser propriedade do Rei dos Reis. Oh glória, venha. Vamos aplaudir. Eu quero chamar aqui na igreja os filhos pródigos. Filho pródigo, filha pródiga, que hora que você escolhe para se afastar do caminho? Ah, pastor, não me afastei não, continuo acreditando em Deus, continuo crendo só em Jesus. Mas há quanto tempo você não toma Santa Ceia, meu filho? Há quanto tempo você não toma Santa Ceia, minha filha? E por que você fica no mundo se assentando na roda dos escarnecedores? Olha como a tua vida piorou depois que você saiu do caminho, depois que você saiu da igreja. Daqui a pouco você vai comer as bolotas dos porcos. E o Pai tem uma mansão preparada para você. Ele tem um banquete preparado. Ele tem uma veste branca nova para te dar. Ele tem uma sandália nova para colocar nos seus pés. Ele tem um anel de poder para você colocar no dedo. Filho pródigo, filha pródiga, sai do teu lugar. Vem aqui para frente. Vem entregar tua vida no altar. Vem consagrar tua vida no altar. Pode subir. Vem consagrar tua vida aqui no altar. Filho pródigo, filha pródiga, você vai pisar neste altar e a tua vida vai ser consagrada aqui hoje. Vem aqui. Você vai voltar para os braços do Pai. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Venha do jeito que você está. E eu quero chamar os que estão fraquinhos. Ah, quer vir? Abre o caminho para eles. Às vezes a pessoa fica com vergonha, e eu sei que tem muita gente assim, né? Estou com uma vontade de ir lá, mas estou com vergonha. Não, o Pai está mandando você vir. Jesus falou, vem. Quando Ele fala, vem, é porque vem. Então vem. E está vindo mais. Vamos aplaudir mais. Quando Ele fala, vem, então vem. Vamos aplaudir mais. Olha quantos filhos pródigos que estão vindo. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Vem! É Ele que está chamando. Vem! Você vai andar sobre as águas.
Você vai andar sobre os demônios. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Você vai andar por cima dos problemas. Vem! Vamos aplaudir, igreja. Está chegando mais. Pode vir. Foi você que Ele chamou. Fala, dá licença. Ele me chamou, eu estou indo. Dá licença. E está vindo mais. Vem com autoridade. Quando Ele fala, vem. Olha o que acontece. Oh, glória. Vem com autoridade. Diga, Ele me chamou. Eu fui chamado pelo grande rei. Então vem. Vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir. Eu quero também chamar as pessoas que estão no barco, mas as tempestades desta vida, as tormentas, as lutas, o vento contrário, tem te abatido, tem te desanimado. Você anda triste, parece que a tua fé está esfriando. Eu quero orar por você junto com o pastor Rogério Soares. Eu quero orar por você. Quem está se sentindo abatido, abatida, sem forças para remar. Pastor, não tenho mais forças para remar. Meus braços estão cansados, eu não aguento mais remar nesse vento contrário. É muita luta. A minha fé está fraca. Vem para frente que nós vamos orar. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, ou pelo YouTube, ou no aplicativo dos pregadores do telhado, você baixou de graça, ou algum pregador do telhado fez uma cópia em DVD e te deu e mandou você assistir. Jesus falou com você, não falou? Quer entregar a vida para Jesus agora? Você quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor, se ajoelha aí ao lado do teu computador. Volta, filho pródigo, para a casa do Pai. Para com essa coisa. Está jogando tua vida numa lata de lixo. Para, filha pródiga. Você não é do mundo. Você pertence a Deus. Se ajoelha aí mesmo, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra. E Ele está te vendo agora. Ele vai te restaurar. Se você não tiver forças para caminhar, Ele vai te carregar nos braços. Mas Ele nunca vai te abandonar. E a prova é isso que Ele está falando com você agora. Volte para Jesus. Entrega a vida para Jesus. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem em casa, no rádio, ou na cadeia, ou no hospital, ou na penitenciária feminina. Você que está ouvindo esta pregação no presídio, Jesus está falando com você. Não tenha vergonha dos outros presos ou dos outros doentes. Não tenha vergonha dos seus familiares, mas entregue a tua vida para Jesus. Se possível, ajoelhe-se ao lado do rádio. Mas se não dá para se ajoelhar, fique como está. Apenas coloque a mão direita sobre o teu coração e o Senhor Deus entenderá isso como sinal. Tem muita gente me ouvindo no celular agora, enquanto está dentro do ônibus, do trem, do metrô, do comboio, da lotação, da van. Tem muita gente me ouvindo no celular agora, no rádio do celular, enquanto está correndo, ou está numa academia, caminhando no parque, sei lá. Você está ouvindo esta palavra? Jesus está voltando. Você tem que voltar para Jesus. Você que nunca entregou a vida para Jesus, precisa fazer isso pessoalmente, de uma vez por todas. Aonde você está, se possível, ajoelhe-se. Se não dá para se ajoelhar, faça um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Às vezes a pessoa está dirigindo, eu sei que não dá para ajoelhar. Está em trânsito, não dá para ajoelhar. Mas faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar todos vocês que estão entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus, vou convidar vocês para ficarem de joelhos agora. Vou convidar vocês que vieram para frente, porque se sentem fracos, fracas, abatidos, abatidas, ajoelhem-se também, e a igreja continue de pé. E você que está de joelhos, todos que estão de joelhos, inclusive à distância, com a mão direita sobre o peito, no lugar do coração,
Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e o Senhor falou comigo particularmente, e é por isso que eu ouvi o teu chamado, e eu vim. O Senhor disse: vem, e eu vim. E agora, como os discípulos, eu dobro os meus joelhos para dizer que verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o próprio Deus, que o Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E eu peço ao Senhor o perdão dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, me purifica das minhas transgressões e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida do Cordeiro, e me dá agora a certeza da minha salvação. Me dá também, Senhor, do teu Espírito Santo, e me fortalece para que eu nunca naufrague, para que eu nunca afunde na minha fé. Me carrega, Senhor, nos teus braços de amor, e não me deixe desistir, nem parar, nem voltar atrás, mas sempre avançar e sempre olhar para o Senhor, o único que é o motivo da minha fé, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu te reconheço agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te reconheço como o grande Rei, o único Rei, o Rei dos Reis, a quem eu vou servir, não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Meu Deus da glória, me dá agora a tua paz, e que venha sobre mim aquele poder que me transforma em teu filho. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor.